O IBGE divulgou esta semana dados sobre o rendimento do comércio no estado referente a 2011. Apesar do bom resultado nesse período, os comerciantes reclamam do movimento deste ano. De acordo com os dados do IBGE, em 2011, o comércio no Amazonas aumentou as vendas em até 55% em relação a 2007, com um aumento contínuo ao longo dos anos. Então o comércio é sim uma atividade importantíssima, principalmente no contexto do estado do Amazonas, e ele serve então para que tanto a sociedade de forma geral quanto os pesquisadores possam entender essa importante atividade econômica. Ainda segundo a pesquisa, a contratação de mão de obra também cresceu, aumento de 14% em relação ao ano anterior. Uma amostra do crescimento do setor em 2011. Mas em 2013, a realidade é bem diferente. De acordo com uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, de 37 empresas consultadas, apenas uma disse ter tido crescimento no primeiro trimestre desse ano. Então, você para vender hoje, o cliente está muito endividado. Você tem que dar um prazo maior. E quem vai bancar esse custo desse prazo? Logicamente, as empresas. Se você quiser repassar diretamente para o consumidor, ele não aguenta mais. Luiz sentiu a queda nas vendas este ano. Esse ano está mais devagar as vendas, né? Todo mundo se queixa, né? Inclusive a nossa classe, camelô, se queixa que esse ano está mais devagar. Mas isso, caindo agora para o final do ano, a gente espera que melhore. Para tentar aumentar os lucros, este outro vendedor também procura chamar mais a atenção dos clientes. Eu trabalho só com relógio, eu estava trabalhando só com relógio, mas eu apelei para a caixinha de som, que está sendo bastante, e também para as blusas da seleção, né? Que a seleção está jogando e a gente está aí comprando para outros produtos, porque os anos anteriores foi melhor do que esse ano. Mas aumentar as vendas nem sempre quer dizer melhorar o rendimento, segundo o diretor da CDL Manaus. Não é medida política que vai resolver. O que vai resolver é trabalho e seriedade nas coisas, nos investimentos em infraestrutura. Tudo isso é benéfico e a economia volta a reaquecer, porque se não existe essa outra fórmula. Cerca de 10 mil pessoas participaram da manifestação pelas ruas de Manaus nesta quarta-feira. Ainda no início da tarde, Prefeitura e Governo do Estado anunciaram uma redução na tarifa do transporte coletivo que volta a ser de R$ 2,75 a partir do dia 1º de julho. Mas a medida não foi suficiente para impedir que a população voltasse às ruas nesta quarta-feira para protestar. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas tomaram as ruas da cidade para pedir melhorias para o país. Isso que a gente está fazendo é nosso direito daqui, porque se a gente não tivesse certo, a PEC 37 não teria sido reprovada. Cobrar a lei da ficha limpa. Esse país precisa valer essa lei. Depois de percorrer vários quilômetros pelas principais vias da capital, a manifestação chegou até a sede da Assembleia Legislativa do Estado. Com cartazes e gritos de ordem, a principal reivindicação é contra a corrupção. Do lado de dentro, cerca de 400 policiais faziam a segurança do prédio da Alean. Nenhum deputado estava na casa. Do lado de fora, um hino nacional brasileiro foi cantado diversas vezes pelos manifestantes. Para isso. Para este professor, o movimento das ruas já trouxe bons frutos para a administração pública e para a sociedade. Nós queremos educação, uma educação melhor, nós queremos transporte melhor, nós queremos saúde melhor. E isso é importante, isso é necessário. E a hora é agora, porque nesse momento nós temos o poder e a força das redes sociais que podem nos mobilizar para isso. A redução da tarifa de ônibus foi uma conquista, mas para este estudante, a medida ainda não satisfaz as necessidades dos usuários do transporte coletivo. A gente poderia pagar até o que ele pedisse, mas que o ônibus que prestasse, andasse com a segurança no bairro, ônibus que tivesse segurança, que a gente tem ônibus que não presta, quebrados. Por volta das 8h30 da noite, os manifestantes começaram a deixar o local e apenas um pequeno grupo continuou com o protesto. Manaus dá um exemplo, né, de cidadania, de como se deve manifestar, como se deve expressar o pensamento de forma ordeira. A Constituição garante isso. É direito do cidadão fazer isso. Às 9h15, a população se dispersou e a via foi liberada para a passagem de veículos.
Os cartazes com as reivindicações foram deixados na grade que cerca a Casa Legislativa. A passeata mais uma vez foi marcada nas redes sociais. Na página, na internet, pouco mais de 6 mil pessoas tinham confirmado presença até o final da tarde. Mas segundo a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas saíram pacificamente de pontos diferentes da cidade e se encontraram na Avenida Djalma Batista. Entre mensagens de cartazes e pessoas de todas as idades, os manifestantes gritavam por um país melhor. E mesmo com a redução anunciada minutos antes da passeata, a tarifa de ônibus já não era mais a única reivindicação. A gente não pode parar. A gente já viu que essa passagem de ônibus foi a gota d'água e a gente não pode deixar de continuar reivindicando nossos direitos. O povo não sabe protestar porque não tem educação. Nós precisamos de educação, precisamos de novas leis para o nosso país, entendeu? E nós precisamos reivindicar tudo isso. No destino final da manifestação, um boneco representando os políticos foi queimado. Um grupo minoritário tentou causar tumulto, atirando objetos pelo ar e explodindo fogos no meio do manifesto, mas foi contido pelos outros manifestantes. Essa é a terceira manifestação que acontece em Manaus em menos de uma semana. A primeira foi na última quinta-feira e reuniu cerca de 100 mil manifestantes que andaram do centro da cidade até a Arena da Amazônia. E mesmo com a tarifa do transporte público em R$ 12,75, muita gente promete continuar nas ruas em manifestações futuras. Eu vou continuar indo para a rua porque eu não acho que seja só sobre a tarifa do ônibus. Eu acho que foi importante, eu acho que foi um ganho, mas eu acho que a gente ainda pode conseguir muito mais. E confira como fica o tempo nesta sexta-feira. A sexta-feira em Manaus será ensolarada, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Coari e Tabatinga, tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 21 graus em Tabatinga e máxima de 28 para as duas cidades. Você vai ver a seguir no Band Cidade. De bicicleta e a pé, dezenas de pessoas foram às ruas de Parintins pedir conscientização da população sobre os crimes de exploração sexual infantil.